De acordo com o jornal O Globo, ministros do MSTF avaliam que existe a possibilidade do deputado federal Marcel Van Hatten do Novo, um dos melhores deputados do Brasil, hein? Com certeza. Sofrer consequências graves pelas críticas que ele fez ao MSTF. Que nós vivemos aqui o triunfo da estupidez, o triunfo da imbecilidade, né? Eu vou falar de imunidade parlamentar, o caso do Marcel Van Hatten, tá? Que de acordo com o jornal O Globo, ministros do MSTF avaliam que existe a possibilidade do deputado federal Marcel Van Hatten do Novo, um dos melhores deputados do Brasil, hein? Com certeza. Sofrer consequências graves pelas críticas que ele fez ao MSTF. Os os invasores, né, do STF, né, esses são os ministros, são invasores. É gente que não devia estar lá, porque não tem notável saber jurídico. Então, esses, né, magistrados, inclusive, não descartam que Van Hatten perca seu mandato. Na semana passada, o Van Hatten fez um discurso no plenário da Câmara e nesse discurso ele chamou Lula e Alexandre de Moraes de cruéis e covardes. Onde está a mentira? Falem para mim. E classificou o STF como uma organização mafiosa. Onde está a inverdade nisso aí? Van Hatten disse que os ministros selecionam processos na corte para chantagear político. Onde está a inverdade nisso aí? Além disso, o líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, que um dia foi lindinha, hoje está a capa da gaita, e que eu perdoo, porque tem que acordar todos os dias ao lado de Gleisi Hoffmann, entrou com uma ação na PGR pedindo a abertura de uma ação penal contra o deputado. Se isso acontecer, Van Hatten será julgado pelo STF. E o que eu dizia aqui, Sonaira, antes, é que nós chegamos a um grau de estupidez que ninguém sabe conceitos básicos nesse país. Liberdade de expressão é o quê? É a liberdade para se expressar. Expressar é dançar, expressar é você fazer um esporte, se expressar é comer, se vestir. Falar. Pensar. Liberdade. E liberdade é o quê? É liberdade. Liberdade você faz tudo. Liberdade é fazer o que te dá na telha. Não, a liberdade não serve para cometer crimes. Sim! Liberdade quer dizer que você também pode cometer crime. Pode, mas não é protegido. Então uma coisa é a liberdade. Outra coisa é o direito da liberdade. A liberdade como direito quer dizer, você é livre para fazer tudo. Mas se você fizer algo que é considerado pelo direito crime, você responde por isso. Caso contrário, não precisava de Código Penal. Porque liberdade condicionada não é liberdade, é hipótese, é condicional. E nós não temos liberdade condicional de expressão, como tem liberdade condicional aqueles que eram presos e foram postos para fora dos muros dos cárceres. Mas dessa imbecilidade que triunfa no Brasil, na faculdade de Direito não se ensina mais direito. Outro dia eu vi na sala de aula um livro do Silvio Almeida. Eu falei, se eu ver alguém na minha aula com um livro desse, eu não dou aula para a turma. Porque eu não sou adestrador de asno. Então ninguém sabe mais, e nem ministro do STF. Que toda hora fica, a liberdade de expressão não serve para um escudo para cometer crime. Não serve como escudo mesmo. Mas ela é a previsão do cometimento de crime.
Porque é liberdade. Agora, todo brasileiro, diz a Constituição, coitada desta senhora tão estuprada que é a Constituição, ela garante a todo brasileiro a liberdade de expressão. Então todos nós somos livres para nos expressar, inclusive falar. E é claro, se nessa nossa expressão a gente cometer alguma coisa que está descrita como crime, a gente é livre para fazer esse crime. Mas a gente tem que pagar por ele, através do devido processo legal, óbvio. Agora, uma coisa é a liberdade de expressão, outra coisa é a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar dá ao parlamentar o direito. Dá ao parlamentar o direito de, falando, cometer os crimes de calúnia, injúria e difamação. É claro, se o que ele estiver falando tem a ver com a coisa pública, tem a ver com outras autoridades, tem a ver com pessoas que impactam na administração da coisa pública. Caso contrário, existe um ditado no direito romano de há mais de 2000 anos e que foi muito bem ensinado. Para quem estuda direito, não precisa estúpidos do STF, estúpidos. Porque se não fossem estúpidos, saberiam da lição do saudoso professor Moreira Alves, que foi um dos maiores ministros que o STF já teve. A lei não contém palavras inúteis. É um ensinamento milenar. E se o STF fosse supremo, teria ministros como o professor Moreira Alves, que nos ensinava: a lei não contém palavras inúteis. Portanto, se ao parlamentar é dada imunidade, todo brasileiro tem liberdade de expressão. Se a liberdade de expressão prevê que na expressão crimes podem ser cometidos, portanto somos livres para cometer crime, mas temos que responder por eles. Quando a Constituição fala em imunidade, isso quer dizer que o parlamentar, mesmo que na sua fala cometa um crime de opinião, cometa uma calúnia, uma injúria, uma difamação, desde que é claro contra um agente público que lide, que impacte com a coisa pública, ele não vai responder por esses crimes, porque a imunidade é aquilo que afasta a responsabilidade da fala, que a liberdade de expressão por simples não tira. E o que a gente está vendo no Brasil é o espetáculo da imbecilidade. Até mesmo o Alcolumbre disse que vai processar algum deputado que disse da dança do machixe dele, da Glaze e do Lindinho, né? Com o Geyer, diz que vai processar o Geyer em todas as instâncias. É tão ignorante o Alcolumbre. É um asno tão caro que mal sabe ele que, tendo o Geyer foro especial prerrogativa de função, a única instância que ele pode processar é no STF. Mas isso que a gente vê. E se algo andar contra o Marcel Van Hatten, aí nós poderemos dizer: foi aberta a porta do alçapão, porque nós já estamos no fundo do poço. Sonaira. Fundo do poço nós já vivemos, já tem alguns dias aí, né, com toda a limitação que quem ousa dizer alguma palavra contra os ministros do STF enfrenta. Então a imunidade parlamentar é algo que já está ameaçado, algo que nem existe mais, porque a gente vê os nossos deputados, os nossos representantes sendo coagidos a todo momento a retirar, e a gente percebe também aqui, queridos, um ativismo judiciário, né, porque você não pode mais dizer, você não pode mais publicar, e aí você é limitado naquilo, você recebe mandatos pedindo para você retirar o que você disse, você não vai mais dizer, você vai fazer uma nota dizendo que você não quis dizer aquilo. Então a imunidade parlamentar, ela já vem sendo prejudicada no Brasil há muito tempo. Então é uma imunidade, são decisões autoritárias que quer constranger quem foi democraticamente, a gente fala tanto de democracia, quem foi democraticamente eleito para estar no parlamento. Enquanto os ministros do STF não receberam um voto para estar e para ocuparem as cadeiras ali onde estão. Então é triste o que o Brasil hoje vem enfrentando, essa ditadura, essa perseguição aos seus algozes, e a gente precisa, enquanto ainda nos resta ali um cheirinho de liberdade, colocar e expressar aquilo que é absurdo hoje no Brasil. Então a gente tem parlamentar
que precisou pedir exílio, está exilado por quê? Porque tem a prerrogativa de ser deputado, de representar o Brasil, mas que tem ali a sua liberdade, sobretudo a sua liberdade como parlamentar ameaçada, porque alguém se sente ameaçado ou constrangido pela própria ditadura que promove no Brasil. Então, a gente percebe como é importante a nossa participação, e é por isso a importância do dia 6 de abril estarmos reunidos, né, juntos, para pedir a liberdade dos demais presos políticos. Não é só a Débora, né, que enfrentou o absurdo dessa ditadura. Nós temos outros presos políticos e nós não abrimos mão de nenhum deles. Não, e você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.